Você já percebeu como muitos casais se amam, mas vivem brigando por dinheiro? No começo do relacionamento, tudo parece simples. Um jantar aqui, uma viagem ali, pequenas compras se parecem inofensivas. Mas com o tempo, a falta de planejamento começa a pesar. E aquilo que deveria unir o casal começa lentamente a afastar os dois. É exatamente sobre isso que fala o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de Gustavo Cerbasi. E a grande ideia do livro não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade, parceria e construção de vida. Muita gente acha que enriquecer significa ter carros de luxo ou ostentar nas redes sociais. Mas na prática, riqueza muitas vezes significa algo muito mais simples: paz. A tranquilidade de não viver sufocado por boletos. A liberdade de poder dizer não para um trabalho abusivo. A possibilidade de viajar sem entrar em dívida. Poder construir um futuro sem medo constante do amanhã. E o mais interessante é que Cerbasi mostra que isso dificilmente acontece quando apenas uma pessoa do relacionamento está comprometida com esse objetivo. Não adianta alguém tentar economizar enquanto o outro gasta sem controle. Não funciona quando um pensa no futuro e o outro vive apenas o presente. Um relacionamento financeiramente saudável exige alinhamento, conversas difíceis, planejamento, transparência. E é aí que muitos casais erram. Tem gente que descobre só depois do casamento que o parceiro vive no cartão de crédito, compra por impulso ou não consegue guardar absolutamente nada. Outros entram numa obsessão tão grande por economizar que esquecem de viver o presente. Trabalham demais, poupam demais, deixam de aproveitar momentos importantes e, quando percebem, o tempo passou. O livro mostra justamente esse equilíbrio. Nem gastar tudo hoje como se o amanhã não existisse, nem viver sofrendo no presente por causa de um futuro que talvez nunca chegue. Porque liberdade financeira não nasce do exagero, ela nasce da constância. Um dos pontos mais fortes do livro é quando ele fala sobre construir sonhos em comum. E isso parece simples, mas muda completamente a dinâmica de um relacionamento. Quando o casal define objetivos juntos, como comprar uma casa, viajar, investir ou conquistar a independência financeira, o dinheiro deixa de ser motivo de conflito e passa a ser ferramenta. Sem direção, qualquer caminho serve. Mas quando existe um objetivo claro, as decisões começam a fazer sentido. Outra reflexão importante é sobre o hábito de se pagar primeiro. A maioria das pessoas recebe o salário e paga todo mundo, banco, cartão, financiamentos, parcelas, e só depois pensa em guardar algo. O problema é que normalmente nunca sobra. Casais inteligentes fazem o contrário. Eles se comprometem primeiro com o próprio futuro, nem que seja pouco no começo. O importante é criar consistência. E existe uma pergunta muito interessante que o livro levanta. Algumas pessoas dizem: para que guardar dinheiro? E se eu morrer amanhã? Mas a pergunta talvez devesse ser outra. E se eu viver muito e não tiver construído nada? Essa é a diferença entre viver apenas o presente e construir segurança. O livro também fala sobre algo que quase ninguém leva a sério no início da vida financeira: diversificação. Muita gente coloca todo o dinheiro em um único investimento, ou pior, depende apenas de uma fonte de renda. E quando algo dá errado, toda a estrutura desmorona. Ter equilíbrio financeiro é também reduzir riscos. No fim, o grande ensinamento de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é que dinheiro, sozinho, não sustenta um relacionamento, mas a falta de diálogo sobre ele pode destruir muitos. Prosperidade não acontece por acaso. Ela é construída em pequenas decisões diárias, feitas por duas pessoas que decidiram caminhar na mesma direção. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessas ideias, entender como construir uma vida financeira saudável em casal e evitar erros que destroem tantos relacionamentos, o livro está na descrição, na bio ou no carrinho. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.